Olha aí, pessoal, o governo Lula leva à frente aquele seu plano terrível, abominável, de envergonhar o Brasil até não ter mais jeito no cenário internacional, na questão da diplomacia, na questão até mesmo da geopolítica. E agora a cartada da vez de fato aqui foi levar para o Tribunal de Haia, pois é o Tribunal Penal de Haia ali, uma questão aí, uma acusação contra Israel, dizendo que eles querem aí, o governo de Israel quer anexar territórios palestinos, ou seja, aí, aquela Corte Internacional de Justiça que serve para julgar crimes de guerra, genocídios, coisas do tipo aí. Bem, o governo Lula, que já tinha levado, aliás, o pessoal da esquerda no Brasil, né, que já tinha levado Bolsonaro para isso aí, para esse tribunal, agora leva Israel também para ser julgado aí, enfim, ninguém leva a sério esse tipo de coisa, mas é como eu falei, isso queima ainda mais o filme do Brasil, se é que tem como. Vamos dar uma olhada nos argumentos levados aqui pela diplomata representando o Brasil e tudo mais, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, quem falou isso aqui no dia de hoje, né, foi uma audiência feita hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, lá em Haia, na Holanda, lá na Corte Internacional de Justiça, né? Quem falou sobre isso foi a diplomata Maria Clara Paula de Tosco, né? Então, tem uma delegação brasileira ali, mas ela foi a porta-voz, ela que falou a esse respeito aí, e ela disse o seguinte aqui, né? Então, ela afirmou o seguinte: o Brasil espera que o tribunal reafirme que a ocupação israelense dos territórios palestinos é ilegal e viola obrigações internacionais por meio de uma série de ações e omissões de Israel, né? Ela é aqui, essa senhora aqui é chefe da divisão da ONU no Ministério das Relações Exteriores brasileiro aí, né? E a Maria Clara Tusco aqui, então, falou, é isso, né? Maria Clara Tusco, é isso mesmo. Falou o seguinte, né, que o estabelecimento de dois sistemas jurídicos por parte de Israel nos territórios da Cisjordânia aqui representa uma discriminação contra a população palestina aqui e prejudica o reconhecimento ou o exercício em pé de igualdade dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, etc. e tudo mais aí. E ela apresentou medidas aqui em nome do Brasil, do governo brasileiro, que ela espera que o Tribunal Penal tome para terminar com as ocupações de territórios palestinos. Aqui, dentre essas medidas aí solicitadas, essas exigências do Brasil, digamos assim, né, estão aqui o não reconhecimento da ocupação pelos estados, o fim da tomada e a reparação aos palestinos pela violação, né? Isso aqui é sensacional, quer dizer, e a reparação que o Hamas vai fazer pela invasão lá do território israelense em outubro, isso aí ninguém vai fazer, isso não vai acontecer nada, né? Enfim, né? E ela disse aqui que o Brasil defende a solução de dois estados para o fim da guerra e que o Estado palestino deve ser independente, soberano e economicamente viável, né? Obviamente, isso aqui parece que ela esqueceu de mencionar, ou ela não sabe, alguém tem que contar para ela isso aqui. Só é possível haver, de fato, viabilidade para um Estado palestino, principalmente nessa região, na faixa de Gaza ali. Só é possível haver isso se não houver o Hamas por ali. O Hamas é a grande causa, a grande semente da instabilidade em toda aquela região, né? É um grupo terrorista que age ali usando palestinos como escudos humanos, rouba os itens que são mandados de ajuda humanitária, enfim, tem toda uma série de crimes cometidos contra o próprio povo palestino naquela região ali, que torna simplesmente impossível, da forma como está hoje a faixa de Gaza, haver um país estável ali. Realmente uma coisa que não funciona, não tem como funcionar nessas circunstâncias atuais aí, né? Então, nas palavras dela aqui, o território da Palestina deve coexistir com Israel em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que incluem a faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental como sua capital, né? Tudo bem, mas quem atravessou a fronteira para iniciar uma agressão foi o Hamas. O Hamas atravessou as fronteiras de Israel, aliás, que estavam muito mal desprotegidas, diga-se de passagem aí, mas foi o Hamas que iniciou isso aí. Cadê o pedido do Brasil aqui contra o Hamas, de fato, lá no Tribunal Penal Internacional, né? Não se fala aqui de terrorismo em momento algum, nem se usa nenhuma palavra
nesse sentido aí. Então, de fato, mais uma vez, passamos vergonha aí do ponto de vista internacional, né? Há um processo aberto aí em dezembro de 2022 contra Israel. Acredite ou não, isso faz parte desse processo aí e é muito anterior à guerra atual, ou seja, o Brasil está pegando carona nisso aí. São 52 países aqui que estão argumentando a esse respeito. A gente sabe muito bem que a ONU pega demais no pé de Israel, isso é verdade, isso é um grande ponto. Declarações aí, questões de direitos humanos, sanções da ONU e tudo mais, a maior parte disso foi contra Israel até hoje. É uma coisa impressionante que não entra na minha cabeça. No mundo onde você tem mulheres sendo apedrejadas por crime de adultério, por qualquer motivo aí, um mundo onde você tem mulheres cobertas com sacos de lixo preto ali, andando para lá e para cá, que não podem trabalhar por conta própria, precisam da autorização do pai ou do marido para absolutamente tudo, né? No mundo onde você tem refugiados indo para tudo quanto é lugar o tempo todo, para lá e para cá, na África, por exemplo, isso acontece com uma grande frequência. No mundo desses, o mundo cão desses que a gente vive, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, num mundo como esses, Israel é recordista de sanções por parte da ONU. Tem alguma coisa muito errada nessa história, com certeza, e os túneis do Hamas vão revelar muita coisa ainda sobre isso, sobre o que a ONU tem contra Israel nessa história aqui, de fato, né? Então, realmente aqui, o pessoal do Brasil, da delegação do Brasil, defendeu essa história e defendeu de fato que haja essa solução de 2 estados e o fim da guerra e essas coisas aí e tudo mais, mas realmente a coisa não vai andar muito, essa é a verdade, não vai avançar porque não tem argumentos, não tem fundamentos aí nessa história. E tem uma série de outros problemas aqui também que não foram considerados pelo governo brasileiro, é interessante, né? Aquela questão da viabilidade, o pessoal não passar fome, etc., lá na faixa de Gaza, né? Olha só, a ONU, por exemplo, teve que suspender a distribuição de alimentos e água potável lá na faixa de Gaza porque os caminhões estão sendo saqueados. Por quem? Por israelenses, né? Provavelmente não, né? Já o ministro aqui das Relações Exteriores do Catar afirmou o seguinte, né? Que o Hamas recebeu medicamentos destinados aos reféns que ainda estão sob o poder dos terroristas em Gaza, né? E aí, de fato, aqui o pessoal está tentando ainda negociar a libertação dos reféns que estão lá, que ficaram de fora da declaração do Brasil lá no Tribunal de Haia, né? Uma coisa realmente impressionante. E aí fica uma outra questão de fato aqui, que o pessoal não levou em conta, né? O pessoal brasileiro ali e tudo mais, o pessoal realmente parece ter se esquecido, que é o seguinte, onde que está a declaração brasileira, a manifestação brasileira contra a guerra lá na Rússia, né, a guerra da Ucrânia? Onde está a manifestação? Porque tudo isso aqui que a gente viu, essa diplomata falando a respeito das ações de Israel, que Israel está invadindo o território, Israel está matando civis inocentes e tudo mais, tudo isso aconteceu lá na Ucrânia, mas aconteceu de verdade, não é falácia igual nesse caso aqui de Israel, é uma realidade. A Rússia invadiu a Ucrânia, um país soberano, tomou territórios, os territórios estão ocupados até hoje, grande parte deles, né? Tomou territórios, cometeu crimes gravíssimos contra seres humanos. O Vladimir Putin tem um mandado de prisão aí contra ele por conta de crimes contra a humanidade, né? Ali realmente uma coisa terrível, crimes verdadeiros foram cometidos. Cadê o pedido do governo Lula aí, dos diplomatas do governo Lula, da base governista do Molusco? Onde é que está o pedido desse pessoal para que o Vladimir Putin seja preso, para que a Rússia saia da Ucrânia? Onde que está a solicitação junto ao tribunal lá de Haia para que realmente esse pessoal seja considerado como criminosos de guerra aí? Pois é, a coisa não acontece, a coisa não se sucedeu dessa maneira. O governo Lula passa o pano legal para o Vladimir Putin, para a Rússia. De fato, não podemos esperar nada diferentemente disso. Isso serve, é claro, para externalizar a hipocrisia desse pessoal, né? A Rússia fez, de fato, uma série de crimes, cometeu uma série de questões até humanitárias mesmo, que são muito mais condizentes com isso que a diplomata brasileira falou ali, e não tem nenhuma notinha do governo brasileiro pedindo para o Tribunal de Haia condenar a Rússia, condenar o Vladimir Putin, né, os envolvidos ali nos massacres, na invasão, nem nada disso. Mas agora, no caso de Israel, que se tornou de fato uma questão pessoal para o Lula a essa altura do campeonato,
Realmente, no caso de Israel, aí não, é cartinha para o Tribunal de Haia, é discurso pedindo condenação, acusando Israel ali de tudo mais, é genocídio, não pode, a coisa não pode ser assim, e etc, né? Veja, então, de fato, o grau da hipocrisia do governo Lula, e no fim das contas isso aqui não vai dar em nada, tem aí praticamente 70 anos que a ONU só faz bater em Israel, só faz reclamar de Israel, sancionar e tudo mais, mas nunca passou disso, não vai ser agora que vai passar, até porque tem muita coisa a ser descoberta contra a própria ONU aqui, né? E o Tribunal de Haia não vai ser diferente aí, a coisa não vai caminhar porque realmente não tem nada de fundamentado ali, não tem nada de embasado, é apenas ali um chilique do governo brasileiro. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.